Nós vamos dar continuidade ao tema da nossa reflexão. E hoje nós vamos falar sobre nova vida. A Bíblia, o Novo Testamento, ele usa duas expressões para falar de vida. Ele usa a expressão bios e ele usa a expressão zoé. Bios é essa vida natural que você recebeu quando a sua mãe deu à luz a você. E a expressão zoé tem a ver com a vida espiritual que nós recebemos quando reconhecemos o senhorio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nesse momento recebemos o poder para nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos inseridos na família de Deus. Então nós recebemos essa vida nova, e onde a graça começa a operar, mudanças começam a acontecer. Todos aqueles que são chamados por Deus, são transformados por Ele, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa nova vida, e aí eu peço para você abrir comigo em dois textos, nós vamos ler dois textos, primeiro 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, diz assim, uma conclusão do raciocínio que Paulo está desenvolvendo com essa igreja: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos lá agora em Gálatas 2, versículo 20, Gálatas 2, 20, diz assim, Paulo, mesmo Paulo: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, e nessa hora, eu suplico a ti que o teu Espírito abra o nosso coração para ouvir essa palavra, e que ela possa encontrar, Deus, corações abertos para que ela gere fruto em cada um de nós. Pedimos que o teu Espírito conduza esse momento para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos, amém. Eu me lembro que há muitos anos atrás nós fazíamos um trabalho com moradores de rua, um grupo de amigos, e toda semana nós fazíamos um culto em um terreno próximo da Francói, na Vila Virgínia, onde a gente tinha que andar um pouquinho porque o mato estava alto, tinha um rio ali ao lado, e tinha um barraco ali que dormia umas 14 pessoas, chão de terra, e era frio, né? Na época que a gente foi estava frio, a gente fazia uma fogueira ali, fazia um louvor, levava comida, dava uma palavra, e durante esse trabalho semanal, 3 dessas pessoas pediram para a gente se poderíamos arrumar um lugar para eles ficarem, uma casa, uma chácara, alguma coisa que eles pudessem sair, para eles poderem viver, trabalhar, sair, segundo eles aquele ambiente dificultava muito a vida deles. Os 3 tinham dificuldade com álcool. Eles falaram: tem como vocês arrumarem alguma coisa para nós? Não queria ir para uma clínica, será que a gente poderia ir para algum lugar? E aí um amigo que estava muito envolvido lá com o trabalho, ele conseguiu com a mãe dele um sítio, um rancho pequeno, próximo de Brodowski. Ele levou os 3, eu fui com ele, deixamos os 3 lá, tinham comida, deixamos comida para eles, tinha um fogão a lenha, para eles poderem tocar a vida deles. Meu amigo deu algum trabalho para eles fazerem, para não ficarem ociosos, né? Já diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. E aí eu lembro que eles deram um trabalhão naquele mês para esse meu amigo. A gente sabia dos riscos, das dificuldades, deram um trabalhão para ele, e aí acabaram querendo voltar. Queremos sair daqui, não queremos ficar aqui. E um deles inclusive foi falar desse amigo meu para mim, e eu falei: cara, ele foi o cara que mais ajudou vocês, meu. Depois dinheiro do bolso, levou para uma casa, da família, podia ter tido problema com a família. Então assim, você falar do cara que mais te ajudou. Mas por que eu estou contando isso, né? Porque essa dificuldade deles, se a gente sair do ambiente, a nossa vida vai melhorar, na verdade não condiz com a realidade. Isso tem um pouco a ver conosco, quando somos salvos pela graça de Deus. Porque uma coisa é nós sairmos de um determinado ambiente, a outra coisa é esse ambiente sair dentro da gente.
Uma coisa é nós sairmos do inferno, a outra coisa é o inferno sair de dentro de nós. Pedro vai dizer que nós somos transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Mas está cheio de coisa aí no nosso interior que precisa ser removida. Está cheio de coisa que precisa ser trabalhada, e a graça faz isso. Ela não apenas nos tira desse ambiente e nos coloca em outro. É fato que isso é automático, mas ela também começa a operar no nosso interior, e a gente vai experimentando essa vida nova que Paulo fala nesses dois textos. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente começa a trilhar por um caminho novo de vida. Ele fala: a vida em Gálatas que eu vivo no corpo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Não é mais o Paulo que vive, é Cristo que vive em mim. E aí eu queria falar rapidamente de 3 situações aqui sobre essa nova vida. A primeira coisa que a gente vai refletir aqui é entender que a graça vai trabalhar em nós para que a gente aprenda a ser gente direito. É tirar o inferno de dentro de nós. Nós aprendemos a ser gente do modo errado. Nós aprendemos a ser gente com o velho Adão, não com o novo Adão. Você e eu aprendemos a ser gente como Adão. A gente aprendeu tudo errado. Por isso que você olha para o mundo e vê só calamidade, coisa ruim, gente explorando gente fazendo mal para o outro, cidadão que está aí causando um terror em Goiânia, no Distrito Federal. Por que o ser humano faz isso? Porque o ser humano aprendeu a ser gente com Adão. Aprendemos tudo errado. Existem coisas aí em nós que Deus precisa remover, que a graça de Deus está trabalhando. Uma coisa é nós sermos justificados em Cristo, isso aí é automático, é na hora. A outra coisa é o processo que se inicia em nós. Nós fomos salvos, libertos da tirania do pecado, mas nós ainda estamos na presença do pecado. Ele ainda está aí. Todo dia você é tentado por esse velho homem. Como dizia Martim Lutero, eu pensei que eu tinha afogado aquele velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Vira e mexe, eu estou caminhando, achando que estou com a 10, com Cristo Jesus, mas esse velho homem dá parece aí, e aí piso na bola. É uma luta, por isso que Jesus diz: renuncia dia após dia. Somos tentados a querer ser senhores da própria vida, e todo dia precisamos reconhecer Cristo Jesus. Essa decisão que Paulo fala aqui os Gálatas, Cristo precisa ter a palavra final em nós, dia após dia. Então é um trabalho que está sendo feito pelo Espírito Santo de Deus dentro de cada crente. Ele está nos levando para o grande alvo das Escrituras, o grande alvo de Deus. Sabe qual que é esse alvo? É te tornar como Jesus. Não tem alvo maior do que esse. Foi aquilo que Deus preparou de antemão, na eternidade. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho unigênito, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Era um plano lá da eternidade, que a gente fosse ser humano à semelhança de Jesus de Nazaré. Ele não veio apenas mostrar quem Deus é, ele veio mostrar quem nós devemos ser. O referencial de ser humano é Jesus. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios também que isso não é só um plano lá da eternidade, passado. Ele diz que é algo que está sendo feito dia após dia, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. Falaram isso hoje, né? Na escola bíblica. De glória em glória somos sendo transformados. A imagem de Cristo Jesus. Mas João vai dizer na carta dele que um dia nós seremos como Ele é. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um dia, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta, primeiro os que morreram em Cristo, depois os que estiverem vivos quando Ele ressurgir, seremos transformados como Ele é. Aí nós estaremos livres da presença do pecado. Aí, meu irmão, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, nós seremos como Ele é.
Então esse é o maior alvo que nós temos e que a Bíblia apresenta. Não tem plano mais maravilhoso do que esse, ser como Jesus de Nazaré, mas para isso tem coisa a ser removida dentro de nós. Quantas ervas daninhas não tem aí no teu coração e no meu? Quanta coisa que você aprendeu errado, que Deus está precisando trabalhar e tirar. Não, meu filho, está tudo errado, não é assim, e que o Espírito Santo vem arrancar, e muitas vezes para arrancar vai doer. Nós não aprendemos apenas errado como gente, às vezes a gente aprende como comunidade até, e Deus precisa remover, e às vezes Ele vai machucar, para remover algumas coisas que a gente permite, que sejam colocadas pelo próprio Satanás. A gente vai regando às vezes, né? Satanás causa algo e a gente, ao invés de arrancar pela raiz, a gente vai lá e rega para crescer mais, né? E aí Deus tem que vir e falar, uma chacoalhada com a igreja dele, com a nossa vida, como eu mencionei na semana passada, os pastores entendendo que esse momento de pandemia é como se Deus arrancasse o controle e falasse, a igreja é minha, a igreja é minha, eu sou o dono da igreja, e aí Ele vai movendo segundo a própria vontade dEle. Então tem coisa que vai doer para arrancar, mas quantas coisas precisam ser tiradas para que a gente cresça e para que a imagem de Jesus venha cada vez mais resplandecer dentro de cada um de nós. Hoje nós vemos como um reflexo obscuro, mas um dia nós veremos como Ele é, e nós vamos refletir essa glória. Agora, a gente poderia perguntar, como é que essa santidade é gerada, é produzida? É você que faz? É Deus que opera? E aí a segunda fator que eu gostaria de refletir com os irmãos é sobre a santidade de vida, e aí eu queria que você fosse comigo em Filipenses capítulo 2, vai comigo lá em Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 12, a parte B do 12, esse texto é precioso, Filipenses 12, aí eu vou ler a parte B do versículo, ele vai dizer assim, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, ou na NVI, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, ou se não, desenvolvei a salvação de vocês com temor e tremor. Aí ele continua dizendo, pois é Deus quem efetua, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Então vamos lá, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Logo em seguida ele diz, porque é Deus quem opera tanto querer como efetuar. Parece que está meio confuso esse texto, né? Afinal de contas, eu desenvolvo ou é Deus que opera tanto querer como efetuar? Então tem gente que fala assim, é Deus que faz, e o cara usa isso como pretexto para ter uma vida relaxada, para ter uma vida indisciplinada, para ter uma vida onde ele flerta com o pecado diariamente. É Deus que produz, como se isso fosse desculpa para você viver de qualquer jeito. Então, para começar, ninguém que está em Cristo Jesus pensa assim. Por outro lado, tem gente que acha que vai produzir santidade por si mesmo. Não, eu vou fazer aqui, eu vou fazer por onde, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí o sujeito acha que se ele ter uma lista de restrições, deixar de fazer um monte de coisa, um dia ele vai chegar diante de Deus. Não, não é assim. Carne e sangue não herdam o reino. Pelo teu esforço você não chega em Deus. O que Paulo está dizendo então nesse texto? Paulo está dizendo que você já tem a salvação, que quem está em Cristo Jesus já está salvo, já tem certeza disso, e por isso tem paz com Deus, e ele vai dizer, desenvolver, você só desenvolve o que você tem, você não tem que conquistar, você tem que desenvolver, você só desenvolve o que você já possui. Então pensa na salvação como um presente que você ganha, imagina lá um pacotão bonito, grande, e aí você começa a abrir, já é seu, e aí quando você abre a caixa, você começa a perceber quanta riqueza tem ali dentro, e quanta possibilidade você tem ali dentro daquela caixa, quanta coisa que pode ser uma bênção para você, você só precisa desenvolver, a salvação ela precisa ganhar corpo em você, ela precisa expandir na tua vida, você já é salvo, mas você tem que permitir que essa salvação vá até o estágio final, por quê? Porque envolve mudança de cada um de nós, ela é tanto um ato de justificação, como um processo de santificação,
embora a santidade também, ela envolve um ato, porque Deus nos chama para ser santos, nos chama para nos separar desse sistema, e nisso a gente já é santo, tanto que Paulo fala aos Coríntios, aos santificados da igreja que está em Corinto, e tinha um monte de irmão carnal lá, mas ele fala aos santificados, que é Deus que faz, mas por outro lado é um processo, que ele vai trabalhando e removendo ervas daninhas, dentro do nosso interior, e produzindo glória em cada um de nós. Então você tem que abrir o pacote, permitir que essa graça vá se expandindo dentro do teu interior. A ideia bíblica de santidade no Antigo Testamento é de apropriação, é Deus se apropriando de algo. Então Moisés sai lá cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, de repente ele vê uma sarça queimando. Isso aí não é novidade, no deserto acontece isso. Só que o que causou estranheza e chamou a atenção dele? É que não acabava o negócio. Estava lá e não consumia, não acabava. Mas que coisa impressionante é essa? E aí ele vai ver o fenômeno. E quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus, tira a sandália dos seus pés. Por quê? O que fala? Que a terra é santa. Por que a terra é santa? Porque Deus está ali. Porque Deus está se manifestando ali para chamar Moisés. Ele fala do lugar santíssimo na tenda e fala do lugar santíssimo no templo. Por que é santo? Porque ali é o lugar onde ele se revela. Ele diz: vocês são propriedade minha, povo meu, vocês têm que ser santos como eu sou santo. Depois Pedro vai repetir isso para os cristãos: vocês não eram povo, vocês eram estrangeiros, mas agora vocês são povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Por que é santo? Porque ele te comprou, porque ele se apropriou da tua vida. Santidade tem a ver com Deus se apropriar da nossa vida. Então o que faz a diferença para nós é nós entendermos que a santidade é resultado de estarmos em Deus. Em Deus. Paulo fala aos Colossenses sobre estar enraizado em Cristo e edificado nele. Ou seja, o fundamento, pensa na construção, o fundamento é Jesus. Se é Jesus, irmão, é uma rocha inabalável, nada muda, ele é invencível, não tem como dar errado se está aqui, amém? Como é que vai cair uma construção dessa? O fundamento é Cristo. Ele fala: esteja enraizado nele. Como é que você não vai dar frutos se você estiver enraizado nele? O solo é santo, e ele vai se apropriando de você. Por isso que Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira, o meu pai o agricultor, vocês são os ramos. Se você está em Cristo, você vai produzir frutos, você vai resplandecer santidade. A questão é: nós nos alimentamos de Cristo? Nós renunciamos à nossa vontade dia após dia? Ou será que a gente está querendo produzir algo? Então o que muda, o que faz a diferença, aliás, é o fundamento. É entender que se eu estou em Cristo Jesus, automaticamente, consequentemente, eu vou produzir uma vida santa. Só que eu preciso estar lá, bebendo da fonte. Um tempo atrás a gente falou do ágape, que é o idioma do céu. Só dá para produzir ágape se você está conectado na fonte do ágape. Ninguém produz aquele amor lá de 1 Coríntios 13, que não se ensoberbece, que não procura os próprios interesses. Ninguém produz isso se não estiver bebendo da fonte da vida. Nós não conseguimos fazer isso, por isso que a gente precisa se alimentar de Cristo, por isso que a gente celebra a ceia. Na ceia a gente está falando o quê? Não apenas agradecendo o que Ele fez, mas falando: eu preciso ter parte com Cristo Jesus e comer da sua carne e beber do seu sangue. Eu preciso me alimentar de Jesus. Inclusive, Apocalipse fala, né, da árvore da vida, que é o próprio Cristo. Nós vamos comer desse fruto para viver eternamente, é se alimentar de Jesus, da vida de Jesus. Então o que faz a diferença é ali, é eu estar plantado. É o salmista: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda com os zombadores. O seu está onde? Na lei do Senhor, na qual ele medita dia e noite. E ele vai ser como? Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Por que dá fruto no tempo certo? Porque está plantada junto
ao ribeiro de águas correntes. Tem água ali, está regando, está alimentando, e aí essa árvore cresce e dá fruto. O que faz a diferença é o onde. É isso, a primeira coisa é onde. Quando Adão pecou, quando a humanidade caiu, a gente já falou sobre a queda, a primeira pergunta de Deus para Adão não é: ô Adão, o que você fez? Porque quando ele come do fruto, Deus podia aparecer lá e falar: você está de brincadeira, Adão? Podia aparecer atrás da árvore, né? Pô, a primeira pergunta de Deus para Adão é: onde você está? Onde você está? Ah, é que eu me escondi, porque eu vi que eu estava nu, fiquei com medo. Trazendo aqui para a nossa reflexão, o que faz a diferença, primeiro, é o onde. Não é o que, é onde. Onde você está construindo a sua vida? Onde você está se alimentando? Onde você está bebendo? Qual é o fundamento da tua casa, da igreja? Isso que vai fazer a diferença. E aí, por isso que os cristãos são tão enfáticos, os autores bíblicos: permaneça em Cristo Jesus. Permanece em Jesus. Não caia na tentação de querer ser Deus da própria vida, dono da própria vida. Permaneça em Cristo Jesus. Alguém já disse que a vida cristã é igual a uma escada. Mas não é você que sobe, é uma escada rolante, é ela que te leva. Qual que é o teu papel? Fica na escada, cara, não sai da escada não. Vira e mexe, você quer, eu vou tentar. Fica na escada lá. Não tem como produzir vida santa, não tem como a igreja dar certo se não tiver em Cristo Jesus. Paulo fala muito disso, do fundamento. Olha, Paulo ele usa umas figuras para falar de igreja, curioso, né? Ele fala da igreja como edifício, como lavoura. Ele fala assim: como lavoura, é Deus que dá o crescimento para a igreja, para o mesmo pessoal de Corinto, né? Os crentes carnal que tinha lá. É Deus que dá o crescimento, não é Paulo, Apolo, é Deus que dá o crescimento. Vocês são a lavoura de Deus, Ele vai regar e Ele vai gerar crescimento. Um planta, outro rega, mas é Deus que faz, a igreja é dele. Então assim, pensa nesse processo, Deus que faz. Aí ele fala: edificado em Cristo, tem que ser o fundamento Cristo. Então você está vendo como a Bíblia se preocupa em falar de fundamento? É onde nós estamos. A santidade vai vir se nós estivermos em Cristo Jesus. Então, permanece em Cristo. Agora, como que a gente pode fazer isso de maneira prática? E aí eu queria que você fosse, eu acho que é o último texto que nós vamos ler, 1 Coríntios 9, 27. De modo prático, a gente fala de permanecer em Cristo Jesus, para ter essa vida santa. Eu coloquei aqui uma expressão até do Francis Schaeffer, que ele fala atividade passiva, passividade ativa, porque de certa forma você permanece, mas Cristo gera, Ele que vai efetuar. Então, tem esse lado nosso de entender que eu preciso estar em Cristo Jesus, me alimentar dele como cristão. Mas de modo prático, vamos entender isso falando de disciplinas espirituais. Você entender que o hábito, ele tem um poder extraordinário sobre a nossa vida. E aí a gente vai entender por que as disciplinas são tão importantes. 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala assim: porque eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando de uma consciência de disciplina. Ele abria a mão de coisas que ele nem precisava abrir. Ele está se defendendo o seu apostolado nesse capítulo. Tem coisa que ele poderia fazer, ele abre mão até de algumas coisas para não ter empecilho algum na missão que ele estava fazendo. Ele era um cara extremamente disciplinado, extremamente zeloso. E eu queria que você entendesse disciplina, não como um fardo, um negócio pesado. Você fala: meu, é chato, é difícil. Entender disciplina espiritual como um meio de graça de Deus, que muda a orientação do nosso coração, a ponto de transformar aquilo que você olhava como uma coisa difícil, transformar numa paixão. Porque o hábito pode fazer isso. Quer ver um exemplo prático? Gente que tinha uma preguiça de se exercitar, aí chega a necessidade. Se você não exercitar, o médico fala: você vai morrer daqui a pouco. Ou você cuida da saúde, e aí o cara começa a se disciplinar. Daqui a pouco ele está apaixonado por correr, virou uma paixão. O cara ama correr. Nunca ouviu o relato assim? O cara passa a ficar, um negócio que ele repudiava, ele passa a ficar apaixonado.
Ou hábito de leitura, outra coisa. Se a gente se disciplina nisso, daqui a pouco a gente está devorando livro após livro. Eu estava comentando com o Joel, no ano passado era para ter lido mais com a pandemia, mas eu fiquei, ao contrário, eu fiquei ansioso com a pandemia, né? Porque mudou todos os nossos planos, as ideias que tinha, deixei a desejar demais. Falei, eu vou colocar então um alvo aí para ler livro no ano que vem. Não esperei nem acabar o ano, vou começar dia 10 de dezembro, fiz uma lista de livros que eu queria comprar, alguns que eu já tinha para ler. Eu quero ler pelo menos uns 36 livros até o final do ano. Eu não coloquei uma meta, aprendi com a Dilma, eu não coloquei a meta. Quando eu alcançar a meta, eu dobro a meta. E, gente, comecei a ler. Você vai se disciplinando a ler tantas páginas por dia, daqui a pouco você vai, não fica nem difícil. Hoje eu terminei o 40º livro. Por quê? Virou um negócio que fica fácil. No começo você fala, nossa, vai ser difícil. Não, depois fica fácil. Disciplina é assim, parece penoso, depois vira prazer. Vai tornando parte de você. Com a disciplina espiritual a mesma coisa. A mesma coisa. A ideia das disciplinas é por que você tem que orar. Mesmo que às vezes você fala, nossa, porque você é tentado a não orar mesmo, né? Dá aquela preguiça, fala, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã para orar. Ou com a gente, nós temos, o Najib e o Zé e eu temos vindo aqui na igreja terça e sexta para orar às 7 da manhã. Você está convidado para vir se quiser. Depois a gente ainda toma um café, né, Najib? Tá mais que convidado para participar, se quiser. Mas você fala, vou orar às 6 da manhã, amanhã eu vou acordar e vou ter uma vida de oração. Aí parece, né? É óbvio. No outro dia toca o despertador, parece que a cama te abraça, assim, fala, não vai, fica aí na cama mais um pouco. Aí você faz o esporte mais perigoso. Toca o alarme e você desliga e fala, vou dormir só um pouquinho mais, né? O esporte mais perigoso. Aí você acorda já atrasado. A gente tem dificuldade para isso, mas quando você começa a fazer, você vai ver que vai se tornando parte de você. Essa é a ideia. Por isso que a Bíblia nos exorta a orar. Fazer jejum, você acha que é para ter barganha com Deus? Não. É para você aprender a fazer a vontade dEle prevalecer na tua vida e eu na minha. Jejum maior é o jejum de nós mesmos. Esse é o maior jejum. Eu morro para que Cristo viva. Jejum te ajuda. Se você consegue controlar o teu corpo, ter domínio sobre ele, você vai ter domínio sobre várias coisas. Você acha que é por acaso Jesus trabalhando sem parar para comer, a ponto da família falar, ele está doido, está fora de si, não para nem para se alimentar, fica aí pregando, curando pessoas, ele não para, vai comer menino, a mãe, né, vai comer, os irmãos, você está maluco, vai comer. Por que Jesus conseguia fazer isso? Disciplina. Para quem ficou 40 dias, algumas horas a mais, é o quê? Disciplina. Por que a gente cultua domingo após domingo, e às vezes você tem 40 anos de fé e fala, culto, porque o culto lembra de quem a gente pertence, o culto lembra que nós pertencemos uns aos outros, pertencemos a Cristo Jesus, o culto lembra que um dia nós vamos estar diante do trono do Cordeiro, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, digno é o Cordeiro. É um momento que a gente para, gente, é um parêntese do que vai ter na eternidade. Um momento que a gente para e lembra, eu pertenço a Cristo. Eu pertenço aos meus irmãos. Como o Jonatas bem falou aqui semana passada, não tem um que foge da mesa que não vai ter problema. A gente precisa de culto. E como eu falei, o escritor de Hebreus, quanto mais você vê que aquele dia se aproxima, mais você precisa de culto. Essa semana um amigo, que há um tempo a gente não se falava, que andou comigo um tempo, me chamou para conversar, falou, a minha esposa está querendo cultuar de novo, mas na igreja que eles estão, você sabe, a igreja somos nós, chamei aqui porque você é um pastor mais novo, cara, você é um cara que lê e tal, eu respeito, e papai. Eu acho que ele pensou que eu ia falar, não, fica em casa mesmo e tal, mal sabia. Aí eu falei, cara, vai congregar com a tua esposa então. Você quer tirar o privilégio dos teus filhos de crescer num ambiente de igreja? Você cresceu e você não quer que teus filhos cresçam? Primeira coisa, ele falou assim, porque eu não vou desviar, cara, eu sei quem é Deus, o que Deus fez, eu não preciso disso para ficar firme na fé. Pois você já começou falando coisa errada para mim, porque a Bíblia fala, quem julga estar de pé, vigie que não caia.
Como assim eu não preciso de igreja? Você já está falando tudo errado para mim. A gente precisa de igreja, a gente precisa de culto público. Precisamos disso. Para você lembrar a quem você pertence. Para lembrar para onde você está indo. Para lembrar o tipo de vida que a gente tem que ter. Então essas coisas vão ajudando a formar esse novo homem, essa nova vida em nós. A disciplina te ajuda, jejum, oração, estudo bíblico, meditação, comunhão com os irmãos, culto público, ceia do Senhor, tudo isso é importantíssimo para nós. A gente não pode banalizar essas coisas não. Mesmo que você não está afim de fazer, faz, irmão, porque com o hábito isso aí vai se tornar uma paixão daqui a pouco. Vai se tornar uma paixão dentro de você. Você não vai ver a hora, domingo tem culto, eu vou estar com meus irmãos. Vai mudar a disposição do teu coração. Por isso que a gente precisa. A ideia é para que se torne parte de nós as virtudes cristãs. Um pastor inglês, ele conta culto. De repente eles estavam fazendo culto, entrou um monte de manifestante na igreja, começaram a gritar. Eu acho que eu já contei isso. Começaram a fazer uma algazarra na igreja, protestando, no meio do culto. No meio do culto. Todo mundo ficou assim, o que vão fazer? Ficaram perdidão. Um dos amigos dele, rapidinho, já percebeu quem que estava coordenando a manifestação, foi no ouvido do cara, conversou, todo mundo ficou quieto. Acabou a manifestação. Aí ele pegou o microfone e falou, irmãos, conversei com ele, eles vão falar por que eles estão manifestando, a gente vai dar uns 3 minutos para eles explicarem, e depois eles vão se retirar em silêncio e a gente continua o culto. Deu o microfone, o cara falou tal. E aí o N.T. Wright, ele ficou impressionado, com a capacidade, agilidade do cara, numa situação que todo mundo ficou perdido, o cara resolveu assim. Que coisa impressionante essa atitude dele. E aí ele se lembrou desse cara, amigo dele, de como esse cara, há 20 anos já sentava-se com gente de rua, pregava para gangue, falava com gente de vida difícil, complicada, foi se tornando tão natural para esse cara, que a hora que chegou uma situação complicada, ele tirou de letra. Por quê? Já era parte da vida dele isso, virou a essência dele. Se a gente ora, cultua, jejua, tem comunhão, medita, estuda, faz tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, as coisas básicas, estou falando de coisa básica, meu irmão, vai se tornando parte de nós, vai ficando meio que, não aquele automático do modo negativo, mas vai se tornando parte da tua essência. Quando você tirou a carteira de motorista, você não ficava todo preocupado, eu tenho que arrumar o banco, o espelho, tem que pôr o cinto, tem que fazer a primeira agora. Você pensa hoje, tantos anos depois você dirige, você fica pensando nisso na hora que você entra no carro? Você faz tudo no automático, né? Você vai conversando e dirigindo e, nossa, já chegou em casa, já é parte de você. Quando você escova o dente, você fala, agora eu vou escovar no fundo. Tem que se tornar parte de nós, a gente vai evoluindo. A criança, você dá lá brócolis, a coisa, não gosto disso. Cresce, começa a ter um paladar refinado. Por quê? Porque evoluiu, cresceu. Meus irmãos, o chamado é para crescer. Amém? Que Deus nos ajude a termos essa disciplina. De modo prático, a santidade, a disciplina é como se ela empurrasse a gente por esse caminho. Ela nos ajuda, porque vai se tornando parte de nós e as virtudes vão aparecendo em cada um de nós. Aí a gente nunca mais vai banalizar culto público, nunca mais oração junto, nunca mais a gente vai relativizar essas coisas. E aliás, a igreja é um dos assuntos que precisa ser retomado, né? E a gente vai falar sobre isso na próxima semana, amém? Só para concluir, eu vou deixar, como eu tenho feito aí, algumas questões para os irmãos pensarem depois, sozinho, em grupo, se assim o quiserem. No início foi mencionada a luta dos dependentes químicos em relação à nossa, com o velho homem. Você crê que esse reconhecimento das nossas fraquezas nos ajuda na tolerância e na caminhada uns com os outros? Quando você reconhece a tua fraqueza, será que não te ajuda a caminhar e ter tolerância com o outro? Se você concorda, será que tem faltado isso em nós? Humildade, sinceridade, honestidade? Falar, cara, eu piso na bola. Segunda coisa, cite exemplos de como a mentalidade legalista pode destruir a relação da igreja. O outro lado também,
Comente sobre os efeitos da omissão, do mandamento de nos admoestarmos mutuamente. Será que isso também não é danoso para a igreja? Quando você vê algo e deixa de advertir, porque você quer ser legal, é o outro lado, tem o legalismo e tem o lado da omissão. Isso será que não é danoso também? Você tem alguma experiência para compartilhar dos efeitos da disciplina na tua vida? Alguma coisa que parecia penoso e você hoje vê com prazer, vê com satisfação? Um instrumento musical que era difícil, você ia fazer aquelas notas, falar, você empurrar, né? O Lucas que é músico, a gente até puxa o dedinho para fazer algumas notas, e hoje você faz assim, ó. Tem alguma coisa que você poderia compartilhar? Alguma vitória em Deus que você venceu um vício, um problema, ou ainda é uma luta e você precisa colocar diante de Deus para os seus irmãos orarem pela tua vida? Igreja é isso, gente. Igreja a gente fala assim, cara, eu tenho dificuldade, eu preciso de oração. Aliás, eu preciso que você me ajude e chame a minha atenção constantemente, porque eu estou com dificuldade de vencer determinada coisa na minha vida, e eu quero vencer isso, e eu estou confessando porque eu quero vencer isso. Já confessei diante de Deus, mas eu queria alguém para me ajudar. Igreja é isso, é um monte de doente que quer se ajudar, ou eu estou diante de uma plateia de anjos, arcanjos. Todo mundo precisa de ajuda. Existe alguma disciplina que você precisa praticar com urgência hoje? Será que você está precisando orar mais? Será que nós estamos precisando jejuar mais? Será que estamos precisando de culto? Vir com mais frequência no culto? Se reunir em grupo? Confissão de pecado? O que você está precisando fazer com urgência? É coisa para a gente conversar, especialmente num grupo pequeno, onde a gente pode ser pastoreado. E por isso que eu reforço de novo, não deixa de participar de grupo, gente. A vida acontece em pequenos grupos. Procura lá o grupo do Herb, do Elinei, do Rogério. Procura o nosso grupo, a Sexta, o grupo do Zema. Procura os grupos da igreja. Participa da vida da igreja. Presta conta para alguém. Ajuda alguém. É assim que a vida da igreja acontece. Amém? Pai,